dia, crianças, a paz do Senhor. Tudo bem? Espero que sim. Estou muito feliz de estar aqui mais um domingo, podendo ministrar esta aula para vocês. A aula da classe dos juniores. Eu sou a tia Fer, sou da Assembleia de Deus de Louveira e hoje eu que vou dar esta aula. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vamos fechar os nossos olhinhos e levar uma oração a Deus, agradecendo, né, crianças? Porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor tem cuidado de nós, amém? Fechem os olhinhos. Deus querido, Paizinho amado, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de estarmos reunidos na Tua presença, Senhor, para aprender uma porção a mais da Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, que neste domingo, Senhor, derrame uma bênção especial sobre cada criança que está assistindo, sobre cada família, Senhor. Deus, eu te louvo, te agradeço, Pai, por estarmos aqui nesta manhã, Pai. Abençoa esta aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Crianças, hoje nós vamos falar da lição número 1 do quarto trimestre do ano de 2020. Olha como passou rápido, né, crianças? E hoje nós vamos falar da lição número 1. Nós utilizamos as revistas da CPAD, que tem como tema Servindo a Deus com Alegria. É isso que nós vamos aprender esses trimestres, Servindo a Deus com Alegria. E o nosso tema da aula de hoje é Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Amém? O nosso textuário, ele está registrado na nossa Bíblia Sagrada lá em Salmos. Salmos 1, 2, parte B. Salmos 1, 2, parte B, que diz assim, ó. O prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei eles meditam de dia e de noite. Salmos 1, versículo 2, parte B. Olha só, crianças, que interessante. Nós temos que ter prazer nas leis do Senhor. Prazer em ler a Bíblia. E a tia Fer vai ler para vocês este salmo, que está lá registrado, ó. Salmo 1, eu vou ler do 1 ao 3, tá? Que diz o seguinte, se você não pegou a sua Bíblia, pega lá para acompanhar com a tia Fer aqui, tá? Então diz assim, ó, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Então, crianças, vamos aprender nesta manhã como é importante servir a Deus com alegria, servir a Deus praticando os seus mandamentos, sendo um bom exemplo de cristão. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos cantar um corinho pra gente, antes da nossa história, como a gente sempre gosta de fazer. Então, a musiquinha que a tia Fer vai cantar, vocês já conhecem, tá? E diz assim, ó. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Amém?
que vocês possam ler a Bíblia e fazer orações. Eu creio que vocês já façam isso, né, crianças? Mas se você ainda não estiver fazendo, faça, porque Deus se agrada daquele que pratica o que está na sua palavra. E como que nós vamos praticar? Quando a gente lê e aprende, não é mesmo? Então, leiam a palavra de Deus. Chama o papai e a mamãe para vocês sentarem juntos e estudarem a palavra de Deus. E hoje, a tia Fer vai falar de um personagem da Bíblia, e a nossa aula, ela está registrada em Lucas, no capítulo 1. A tia Fer não vai ler todos os versículos, que são vários, mas vocês depois podem ir lá confirmar, tá? Lucas, capítulo 1, vai estar a nossa história de hoje. E nós vamos falar de um personagem, que o nome dele é Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote. E naquele tempo, os sacerdotes, eles iam para os templos queimar os seus incensos. Naquele tempo, os sacerdotes iam para o templo queimar os incensos. E Zacarias, ele passava alguns dias lá no templo. E enquanto ele estava lá, queimando o incenso, as pessoas, o povo ficava todo do lado de fora, em oração. E Zacarias queimava aquele incenso, porque antigamente crianças queimavam seus incensos porque eles acreditavam que a fumaça do incenso era uma forma de as orações chegarem até Deus. Por isso que usava fazer isso. E Zacarias era um sacerdote. E ele ficava alguns dias lá no templo. E quando ele estava lá, fazendo isso no templo, enquanto as pessoas estavam do lado de fora orando, Zacarias estava dentro do templo. Eis que apareceu um anjo trazendo uma mensagem para Zacarias. Um anjo trazendo uma mensagem para Zacarias. O que será que aquele anjo tinha para falar com ele? Era um anjo que Deus enviou, trazendo uma mensagem para Zacarias, e disse o seguinte: Zacarias, quando Zacarias viu o anjo, ele teve temor, crianças. Ele sabia que era um anjo enviado por Deus. E o anjo disse o seguinte: Zacarias, o Senhor ouviu as tuas orações e ele vai te dar um filho. Ele vai te conceder um filho. E Zacarias já era velho. Zacarias, ele era casado com uma mulher chamada Isabel. Só que os dois já eram avançados de idade e eles não tiveram filhos. E naquela época, crianças, hoje em dia a gente vê bastante casal que não tem filhos, né? Mas naquela época não ter filhos era ruim para ele, porque eles não levariam a sua descendência à frente. E a mulher, ela chegava a ser desprezada pelas pessoas por ela não ter filho. Zacarias e Isabel já tinham uma certa idade, já tinham passado da idade de ter filhos, e Isabel, ela era estéril. Porém, Deus mandou o anjo dizer a Zacarias que eles teriam um filho, que ele mandaria um filho para Zacarias. Mas Zacarias disse ao anjo: como? Já sou velho, minha esposa também já tem uma certa idade, como que nós vamos ter um filho? E o anjo continuou: sim, Deus vai mandar um filho para vocês e o nome dele será João. É esse o nome que você tem que colocar no seu filho. E João, ele vai ser muito abençoado por Deus. João vai fazer a diferença no meio deste povo e muitos vão conhecer a Deus e se converter por meio de João. E João vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Isso tudo anjo falando para Zacarias, tá, crianças? João será um homem cheio do Espírito Santo. E durante a tua vida não poderá fazer uso de vinho e nem de bebida forte. E Deus vai abençoar João e João vai fazer a diferença
Mas Zacarias, ele, de certa forma, duvidou do anjo, dizendo isso. E esse anjo disse, mais uma vez, eu sou o anjo Gabriel, enviado de Deus para te dar esta mensagem, Zacarias. Como você duvidou da mensagem que eu trouxe para você, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo até o dia do bebê nascer. E assim fez. Zacarias não conseguia mais falar, crianças. Zacarias ficou mudo. E aquele povo achou estranho, Zacarias está demorando para sair do templo, né? Quando Zacarias saiu, estava todo aquele povo lá fora, esperando ele, e ele não conseguia falar, ele só conseguia gesticular. E aquele povo compreendeu que Zacarias havia tido uma visão lá dentro do templo. E Zacarias foi para cá, terminou os dias de Zacarias, porque Zacarias ele era um sacerdote e ele trabalhava lá no templo. Ele fazia a adoração a Deus e ele ficava alguns dias lá no templo. E terminou os dias, ele voltou para casa. Passado alguns dias de Zacarias em casa, Isabel ficou grávida. E a palavra e a mensagem do anjo estava se cumprindo. Isabel ficou grávida. E chegou o tempo do bebê nascer. Chegou o tempo do bebê nascer. E nasceu o bebê. Depois de 8 dias que aquele bebê havia nascido, as pessoas costumavam fazer uma visita. Iam visitar aquele bebê. E chegando lá, e Zacarias ainda estava mudo. Crianças, ele não falava. Chegando lá, nessa visita, as pessoas começaram a perguntar, qual o nome do bebê? Qual o nome do bebê? Isabel falou, vai chamar João. Como João? Tem que chamar Zacarias. É filho de Zacarias, é tradição, precisa chamar Zacarias. E Zacarias pediu um pedaço de madeira para ele poder escrever. E ele fez. Ele escreveu. Como é o nome do bebê? E Zacarias escreveu. Seu nome é João. E a partir daí, Zacarias voltou a falar. Zacarias não estava mais mudo, voltou a falar. E então ele falou para aquele povo que o seu nome seria João. E aí cumpriu a promessa que Deus fez a Zacarias, que eles iriam ter um filho e o seu nome seria João. E essa história ainda continua, crianças. Esse João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus. Vocês sabiam que Isabel, na época que Isabel estava grávida, Maria também estava. E até tem um episódio na Bíblia, que ainda está nesse capítulo de Lucas, que Maria vai visitar Isabel. Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João. E quando Isabel ouviu a voz de Maria, quando João, dentro da barriga de Isabel, sentiu que era Jesus que estava lá, ele já estremeceu. Ele já ficou cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. Então Deus cumpriu essa promessa. E João Batista foi uma figura muito, muito importante na nossa história. Amém, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. A nossa história termina aqui. Mas vocês podem ir lá em Lucas e ler a história todinha, é muito linda, viu? Zacarias foi um homem que ele era praticante da palavra de Deus. Zacarias e Isabel, crianças, eles tinham um bom testemunho naquele tempo, tá? Eles eram crentes mesmo, obedientes à palavra de Deus. E eles tinham um bom testemunho. E com essa história, crianças, eu quero trazer aqui, se nós estamos tendo um bom testemunho, né? Se as pessoas olham de fora e vê, nossa, ele é diferente. Nossa, essa criança é diferente. Ah, é diferente por quê? Porque ele tem Jesus, porque ele conhece a palavra de Deus. Não, ele não mente, ele não faz coisas erradas. Nossa,
nossa, essa criança é diferente. Nós temos como crentes cristãos ter um bom testemunho aí fora, fazer como Zacarias e Isabel, que eram um casal idôneo de bom testemunho, e Deus se agradou disso. Amém? Amém? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E eu estou muito feliz de poder gravar mais uma aula para vocês. Até a próxima aula, crianças. Vou fazer uma oração para nós finalizarmos, tá? Deus querido, Paizinho amado, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Abençoa, Pai, cada criança que tem assistido às nossas aulas, Senhor. Esta oportunidade, Pai, porque tem muitos que não têm. Obrigado, Senhor. Dê-nos uma boa semana, Pai, na Tua presença, Senhor. Esteja conosco em todo o tempo, Pai, nos abençoando, nos dando saúde, disposição, Senhor, para lermos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, crianças. Tchau.